Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, em versão remota, tanto eu quanto o entrevistado. Nós vamos falar sobre o plano diretor de Londrina, que está que está tramitando na Câmara, já tem audiência marcada para o dia 24 de setembro. Sobre esse tema, conversaremos com o diretor-presidente do IPU, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, Tadeu Felizmino. Tadeu, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado, prazer é meu, e ainda mais um assunto tão importante, né, Diego? Pois é, esse plano diretor, só para que o nosso espectador tenha ideia, ele foi protocolado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura na Câmara, em dezembro de 2018. Aí tiveram duas audiências, né, públicas, uma em dezembro de 2019, um ano depois do plano ser protocolado, e uma segunda audiência em julho do ano passado, já durante a pandemia, portanto, uma audiência virtual. E agora, já foram apresentadas mais de 100 emendas, 107 emendas a esse plano, e essa nova e terceira audiência, que é importante para discutir essas emendas, foi marcada, então, para o próximo dia 24 de setembro. A partir daí, a gente espera que essa tramitação volte a ocorrer de forma mais rápida, né, Tadeu? Eu queria que você explicasse para o nosso espectador a importância desse plano diretor, né? O que vai ser o que de mais importante está sendo discutido em relação a mudanças aí de planejamento, lei de uso e ocupação do solo, enfim, o que pode mudar no planejamento de Londrina para os próximos anos, Tadeu? Bom, o plano diretor como o nome diz, ele é o plano que define as grandes diretrizes da cidade. As pessoas pensam que o plano diretor vai resolver tudo, não é assim. Ele dá as grandes diretrizes e as estratégias, ou seja, para que lado que a cidade vai crescer nos aspectos principais da vida urbana. A cidade vai se espraiar mais ou vai se concentrar mais? Como é que a cidade vai lidar com a questão do sistema viário? Como é que a cidade vai lidar com o perímetro urbano? Isso são as diretrizes, né? E depois, na sequência do plano diretor, vem 9 leis complementares, leis urbanísticas, e aí cada uma vai entrar nos detalhes. Então, vem uma lei para definir o perímetro urbano, uma lei de parcelamento, que são as regras para fazer loteamentos, né? Vem a lei, que é a lei que define o que funciona, o que não funciona em cada região da cidade, que é a lei de uso e ocupação do solo. A lei de sistema viário, essas quatro, né? Essas quatro, perímetro, parcelamento, uso e ocupação e sistema viário, são as 4 leis assim mais estruturantes do desenvolvimento da cidade. Na sequência vem Código Ambiental, Código de Obras, Código de Posturas, ou seja, tudo isso vem a partir das diretrizes do plano diretor. Então, é uma lei importante, e isso não é uma invenção do município, isso vem da Constituição, e vem da lei federal, que é o Estatuto da Cidade, ou seja, municípios de maior porte, né, todos eles, a cada 10 anos, têm que ter um plano diretor, e a lei diz, o plano diretor tem que ser participativo, ou seja, tem que garantir a participação da comunidade. No caso de Londrina, o processo todo foi feito no ano 2018, foi muito bem feito, viu, Diego? Muito bem feito. Então, nós tivemos 4 etapas de elaboração do plano diretor. Na primeira, foi feita toda uma consulta à comunidade, através de reuniões públicas, etc., para definir a metodologia de trabalho. Depois teve 2 rodadas, uma para levantar problemas e outra para discutir soluções. E para você ter uma ideia, foram realizados fóruns com a comunidade em todas as regiões, norte, sul, leste, oeste, centro, e em 2 distritos rurais. Então, foi uma rodada para discutir problemas e uma segunda rodada nos mesmos lugares para discutir soluções.
E a etapa final, que já era a discussão e aprovação do projeto de lei, já foi feita uma conferência pública com a eleição de representantes da comunidade e a formação do Conselho Municipal da cidade. Então, tudo isso foi feito e o resultado é que foi entregue à Câmara em dezembro de 2018. Isso. A Câmara, como você disse, iniciou a tramitação em 2019. Foram realizadas, como você mencionou, duas audiências públicas e a Câmara também mandou o projeto de novo para dezenas de entidades da comunidade. E nesse processo de audiências e consultas é que apareceram essas 108 emendas. Né? Essas 108 emendas. São 108, então. 108. São 108. Selecionei 107, são 108 emendas. Uma a mais. Infelizmente, a Câmara, na época eu estava no gabinete do prefeito, né? Na época a gente acreditava que o projeto já estava em condições de ser votado no fim de 2019. A Câmara ainda precisava ter alguns procedimentos, então isso acabou ficando para 2020 e aí complicou. Veio a pandemia, né? Exatamente, porque por causa da pandemia, e como o plano é participativo, e como faltava uma última audiência, que era exatamente para discutir as emendas, então isso aí acabou no fluxo da pandemia, passando 2020, 2021, somente agora, né, está marcada essa audiência pública híbrida para 24 de setembro. Isso. Então, a gente tem a expectativa de que, finalmente, né, o processo passe essa etapa, para daí entrar em discussão no plenário da Câmara. E aí é todo um processo, mas a gente acredita, e mais que acredita, a gente espera, porque um município como Londrina, sem o plano diretor, ele, aos poucos, começa a ter dificuldades para obtenção de recursos, financiamentos, uma série de operações, porque essas coisas todas são travadas pela lei, né? Então, o nosso plano diretor em vigor é de 2008, né? O novo deveria ser 2018. E a cada 10 anos que ele tem que ser atualizado, né, Tadeu? Em 2021. Certo. Então, há necessidade, esperamos que seja aprovado, e, ao mesmo tempo, nós, no IPU, e várias secretarias municipais, já estamos trabalhando a preparação dessas leis específicas, que vão ser as leis que vão detalhar aquilo que o plano diretor define para a cidade. Agora, só para que o nosso espectador também tenha ideia, você explicou todo esse procedimento, a importância do plano. Por exemplo, é ele também que vai definir para onde a cidade vai crescer mais, onde é que podem ser pensados novos bairros, por exemplo, tudo isso passa também por essa questão da discussão do plano diretor, né, Tadeu? Exatamente. Na verdade, o que define isso é a lei do perímetro. Mas as diretrizes da lei do perímetro estão no plano diretor. Qual é a diretriz que o plano diretor aponta em termos dessa questão? Certo. O plano diretor, o IPU, como órgão de pesquisa e planejamento urbano, o IPU entende que o nosso perímetro atual é um bom perímetro, né? Se você analisar o perímetro que nós temos hoje, ele já apresenta hoje uma ociosidade de 25%, ociosidade líquida. O que significa isso, Tadeu? Significa áreas que poderiam estar sendo ocupadas, poderiam estar sendo loteadas e não estão. Significa que nós, quando pagamos imposto, quando nós pagamos taxa de iluminação, taxa de coleta de lixo, etc. e tal, nós estamos pagando pelos 75% da cidade que está ocupada, e nós estamos pagando também por esses 25% que estão desocupados.
Então, essa ociosidade onera, encarece a cidade para todos. Esses 25% tem muita gente que tem ali aquele terreninho, que é um bem de família, que é uma reserva para as horas difíceis, mas nós sabemos também que tem grandes áreas que estão sendo especuladas. Especulação imobiliária, né? E a cidade inteira, né, paga imposto maior, paga taxa maior para isso. Então, a diretriz do plano diretor é de que a lei de perímetro, que vai ser discutida depois, que ela não deveria aumentar o perímetro. Certo. Você entende? Porque a área tem. Porque nós temos área. Agora, por outro lado, essa é uma visão técnica. Por outro lado, nós sabemos que a cidade não é só isso, né? Nós sabemos que tem muitas demandas, nós sabemos que a própria pandemia criou uma demanda gigantesca de pessoas querendo áreas ao ar livre, etc. E tal. Então, nós sabemos que a diretriz é essa, né? Está no plano diretor, mas nós sabemos também que na discussão da lei de perímetro, nós vamos ter que discutir isso, né? Outro dado para você ter uma ideia, né? Hoje, ou seja, ao longo da história, Londrina vem caminhando numa tendência de espraiamento, né? De espalhamento da cidade. Certo. E isso tem um custo, né? Por quê? Porque você vai colocando pessoas, né, principalmente a política habitacional tradicional, ela está muito focada em colocar pessoas com maiores vulnerabilidades sociais muito distantes do centro. Então, certo, você cria uma necessidade de deslocamento, né? Então, nós tivemos aqui em Londrina, ao lado do plano diretor, nós tivemos um trabalho espetacular, que foi a elaboração do plano de mobilidade. Para esse trabalho, nós tivemos a contratação de uma empresa, que é uma empresa de renome internacional, chama Logit, e essa empresa fez um trabalho, quer dizer, Londrina, inclusive, é uma das poucas cidades do país que tem um censo socioeconômico e de mobilidade feito agora em 2019. Simplesmente para fazer o plano de mobilidade, foram feitas 28 mil entrevistas domiciliares. E nesse trabalho foi feito todo um mapeamento da movimentação da população dentro da cidade, sabe? Origem, destino, perfil socioeconômico. Então, perceba assim, a situação privilegiada que a gente tem, porque o Brasil está sem o censo de 2020, que também não foi 2021. Ou seja, o Brasil inteiro, infelizmente, está tentando planejar o seu futuro, os seus próximos 10, 20 anos, sem a base de um censo. E nós, em Londrina, tivemos esse privilégio, que foi a elaboração desse recenseamento em 2019. E o que esse censo mostrou para nós? Ele mostrou alguns quadros que eu vou te passar, né? O perfil da população de Londrina, né? A inversão da nossa pirâmide populacional. Então, nós temos um processo de envelhecimento da população nos próximos 10 anos muito acelerado, forte, né? Muito acelerado, você entende? Então, isso impacta, né? E a outra grande constatação, né, que demonstra o custo dessa política de espalhamento, de espraiamento da cidade, né? Calculando todos os deslocamentos improdutivos que a população é obrigada a fazer, mais os pontos de estrangulamento, etc. e tal, nós temos uma cidade que tem um desperdício anual de 30 milhões de reais. Nossa, somente
somente por uma política um pouco frouxa de espalhamento, de empurrando a população para as periferias. Certo. Então, o plano diretor ele vem com uma diretriz diferente. Uhum. E essa diretriz vai incidir na lei do sistema viário, vai incidir na lei dos loteamentos, vai incidir na lei de uso e ocupação do solo, em todas as leis. Né? Uhum. Qual é essa diretriz? Buscar maior concentração da cidade, né? Buscar criar condições, inclusive, para que a população mais vulnerável possa residir mais próximo, eu não digo do centro, porque outra diretriz do plano diretor é que nós temos que fortalecer os vários centros, as várias centralidades que a cidade tem. Não só o centro histórico, que hoje o plano diretor também encara como um grande centro histórico cultural, um grande corredor cultural. Então, o plano diretor aponta nessa direção, né, para o centro da cidade, e ele propõe também a criação de centralidades, vários centros, e a ideia, essa ideia que se fala no mundo hoje da cidade 15 minutos, né, é uma ideia que está presente, olha que beleza, no nosso plano diretor, que a pessoa more perto, o mais perto possível do trabalho, da igreja, da escola, do supermercado, do barzinho, sabe? E a gente já tem, basta uma passeada pela cidade, né? Para a gente perceber, por exemplo, que nas regiões, a região norte nem se fala, é quase uma cidade à parte. Mas nós temos, assim, vias importantes na Zona Leste, que tem um comércio forte, que tem estrutura, né? Na Zona Sul, na Zona Oeste, quer dizer, é uma forma também da cidade até se espraiar um pouco, mas também com planejamento, né? E com condições de que os moradores vivam nesses bairros também, né, Tadeu? Exatamente. Então, as ideias força do plano diretor é isso, buscar uma cidade mais racional, mais concentrada, né? Nós temos áreas, por exemplo, na cidade, próximas do centro, e que são áreas assim degradadas, desvalorizadas, mas com total infraestrutura. Então, a diretriz do plano diretor é a gente tentar adensar mais, facilitar mais os adensamentos, a edificação vertical e até mesmo a habitação de interesse social nessas regiões mais próximas do centro, para que a pessoa que mora ali encontre emprego num raio de 15 minutos a pé, né? Seria 1,5 km, aproximadamente 5 quilômetros de bicicleta, né? Ou acessível através de transporte público, né? Então, são ideias que estão no plano diretor, buscar uma cidade mais concentrada, né? Evitar os deslocamentos, evitar o espraiamento, porque isso deixa a cidade mais cara para todo mundo, né? Reforçar as diversas centralidades, os pequenos centros da cidade que trabalham nessa direção. Outra coisa, né? Nós estamos assistindo essa discussão hoje, um problema sério de barulho, incômodo na Rua Paranaguá, né? Isso. A ideia do plano diretor é que a cidade incentive os usos mistos, em vez de separar muito o residencial do comercial, do serviço e até do industrial, deixar a cidade mais mesclada, pela mesma ideia de reduzir os deslocamentos. Agora, para fazer isso, nós vamos ter que melhorar nas leis complementares, nós vamos ter que melhorar aquilo que protege o cidadão dos incômodos, das incomodidades, né? Barulho, excesso de tráfego, contaminação do ar e coisas do gênero. Isso aí envolve muito código ambiental,
Isso envolve muito o código de posturas. De posturas, entende? Horários de funcionamento, ou seja, a ideia é que a cidade seja mais mesclada. Existe um foco muito grande no plano diretor, assim, de deixar a cidade mais amigável para o empreendedor, mas ela não pode virar um inferno para o morador. Morador, claro. Então, claro. Quem faz a mediação disso é a lei é o código de posturas, é o código de ambiental e assim por diante. Tá certo, Tadeu. Bom, a gente espera então que o presidente da Câmara já disse que o projeto vai ser votado esse ano, assim que seja realizada essa audiência, e nós vamos acompanhar então de que forma esse plano vai ser gerado, né? De que forma esse plano vai funcionar e vai nascer essa nova lei geral do plano diretor. Tadeu, muito obrigado pela sua participação no Fórum Entrevista, estamos à disposição para mais informações. Maravilha, eu que agradeço, Diego, parabéns aí pelo canal. Um abraço. Eu aguardo você para o próximo programa. Até mais.